No alvorecer da existência, antes que o tempo tivesse forma ou o espaço limites, jazia um vazio primordial, um silêncio profundo que se estendia infinitamente sobre o que viria a ser o Oriente Médio. Uma ausência de tudo, mas repleta da promessa de ser. Nesse éter insondável, uma majestade incomensurável e um mistério insondável habitavam a solidão criativa de Deus. Ele era o Alfa e o Ômega, a fonte de toda a luz e de toda a vida, e sua mente concebia mundos que ainda não existiam, estrelas que ainda não brilhavam e seres que ainda não suspiravam. Então, do âmago dessa solidão divina, emanou uma luz gloriosa, tão pura e intensa que o vazio tremeu em sua presença. Dessa emanação nasceram os primeiros arcanjos, seres de formosura inigualável e poder incomensurável. Entre eles, destacava-se Gabriel, uma figura radiante cuja essência era a própria pureza. Ele era um dos primeiros, um espírito luminoso forjado na fornalha do amor divino, destinado a ser o mensageiro e guardião da verdade de Deus, o arcanjo da revelação. Seus olhos, como espelhos da criação, refletiam a perfeição e a sabedoria que o circundavam. A sabedoria de Deus estabeleceu a ordem celestial, uma hierarquia angelical, onde cada ser tinha seu propósito e lugar. Gabriel foi designado para sua primeira grande missão, uma que ressoaria através dos éons, testemunhar a criação do universo. Ele observou, maravilhado, enquanto as palavras de Deus esculpiam galáxias, acendiam sóis e teciam o delicado tecido da vida em miríades de formas e cores. A cada estrela que nascia, a cada planeta que tomava forma, Gabriel sentia a glória do Criador, e sua alma pura exultava em louvor. Após a grandiosidade cósmica, um novo foco surgiu na mente divina, a Terra, e nela um jardim de beleza sem igual, o Éden. Um paraíso terrestre, onde rios cristalinos serpenteavam por entre árvores carregadas de frutos, e flores exalavam perfumes divinos. A coroa da criação, no entanto, ainda estava por vir. E assim Deus concebeu e criou Adão, o primeiro humano do pó da terra, e Eva, sua companheira da costela de Adão. Gabriel, observador silencioso, assistiu com fascínio à nova vida que brotava, à inocência e a promessa que aqueles seres carregavam. Ele via neles a capacidade de amar, de escolher e de refletir à sua maneira a imagem do Criador. Mas a perfeição não duraria. Do abismo da inveja, uma figura sombria emergiu. Um arcanjo caído, cujo nome não merece ser pronunciado, movido por uma amargura corrosiva, rastejou-se pelo Éden. Ele plantou a semente da dúvida nas mentes ainda ingênuas dos primeiros humanos, sussurrando mentiras sobre o conhecimento e a liberdade. Gabriel, com um aperto no coração puro, presenciou a traição iminente, sentindo a sombra do mal se estender sobre o paraíso. A angústia era palpável, uma dissonância na harmonia celestial. A consumação do ato proibido foi inevitável. A desobediência ecoou pelos céus, quebrando a paz do Éden. A dor de Deus era profunda e a tristeza dos anjos imensa. O paraíso, outrora um santuário de inocência, havia sido manchado. Gabriel, o arcanjo da revelação, foi incumbido da tarefa mais dolorosa até então: ser o portador da mensagem divina de expulsão. Com um fardo pesado em seu coração puro, ele anunciou a Adão e Eva que não poderiam mais habitar aquele jardim. Suas palavras eram de compaixão, mas a ordem era irrevogável. Um lembrete agridoce da liberdade de escolha e suas consequências. O paraíso se fechou e a humanidade iniciou sua jornada em um mundo transformado. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A humanidade, agora fora do Éden, enfrentava um mundo que era, ao mesmo tempo, belo e implacável. A terra, que antes oferecia seus frutos sem esforço, exigia suor e labuta. As estações se alternavam, trazendo frio cortante e calor abrasador. E a vida era uma constante luta pela sobrevivência. Gabriel, com sua visão privilegiada dos reinos celestiais, observava a jornada humana, testemunhando a dor, o desespero, mas também a notável resiliência. Em meio às adversidades,
Uma semente de esperança foi plantada por Deus, a promessa de redenção de um Salvador que viria. Essa promessa, um fio de luz na escuridão, era o que mantinha a fé acesa em corações aflitos. Com o tempo, Deus começou a estabelecer alianças, pactos que selariam seu relacionamento com a humanidade. A história de Noé e o dilúvio marcou uma purificação global, um reinício da criação abalado pela maldade humana. Gabriel observou a arca flutuando sobre as águas turbulentas, um símbolo da salvação divina. Mais tarde, a aliança com Abraão, o patriarca, prometia uma grande nação cujos descendentes seriam tão numerosos quanto as estrelas do céu. Gabriel, como um mensageiro discreto, sussurrava a vontade divina em sonhos e visões, guiando os escolhidos, fortalecendo sua fé em tempos de incerteza. Ele era o sopro que impulsionava a alma, o lembrete constante da presença divina. A fé de Abraão foi testada ao limite em uma das provações mais angustiantes da história. Deus pediu o sacrifício de Isaque, seu filho da promessa. No Monte Moriá, Abraão ergueu a faca, sua alma dilacerada entre o amor paternal e a obediência divina. Foi Gabriel, ou um de seus irmãos angelicais, quem interveio no último instante, impedindo o ato final. Um sopro de alívio varreu os céus, e a fidelidade de Deus foi confirmada. Gabriel sentiu a profunda emoção daquele momento, a beleza da fé inabalável de um homem e a misericórdia infinita do Criador. Séculos se passaram, e o povo de Deus se viu escravizado no Egito sob o jugo de faraós cruéis. O lamento de seus corações subiu aos céus, e Deus escolheu Moisés para liderar a libertação. Através de pragas e milagres, Moisés guiou seu povo para fora da escravidão. Gabriel, atuando como um guia invisível, fortalecia a fé de Moisés e do povo, sussurrando coragem em seus ouvidos, iluminando seus passos no deserto. Ele testemunhou a abertura do Mar Vermelho, a provisão de maná no deserto e a jornada rumo à Terra Prometida. No Monte Sinai, a majestade de Deus se manifestou em trovões e relâmpagos, e sua voz ecoou, revelando os 10 mandamentos. Aquelas palavras gravadas em tábuas de pedra tornaram-se a fundação da moral e da justiça, um guia para a humanidade. Gabriel, presente na aura divina que envolvia a montanha, guardava as palavras sagradas, compreendendo a profundidade de sua importância. Era a lei que moldaria uma nação, um povo escolhido para ser luz para as nações. Eventualmente, o povo se estabeleceu na Terra Prometida, e o desejo de ter um lar para a presença de Deus na Terra culminou na construção do Templo em Jerusalém. Um santuário magnífico, onde a glória divina desceu para habitar entre os homens. Gabriel, sentinela celestial, testemunhou a dedicação, a devoção, mas também, com o passar do tempo, a gradual queda da fé. Ele viu a glória se afastar à medida que a idolatria e a injustiça se instalavam nos corações humanos, preparando o cenário para a próxima fase da jornada. A promessa divina continuava, mas a humanidade, em sua fragilidade, muitas vezes se desviava do caminho. A degradação da fé humana era uma visão dolorosa para Gabriel. A idolatria e a injustiça se espalhavam como uma praga, afastando o povo de Deus. Os profetas, vozes divinas ecoando no deserto espiritual, alertavam sobre a punição iminente e a promessa de redenção. Eles falavam de um Messias vindouro, um Salvador que restauraria a glória perdida. Gabriel, com o coração pesado, observava a decadência, mas também a persistência da esperança messiânica, um farol tênue na escuridão crescente. Cada profecia era um suspiro de anseio, uma semente de fé plantada em solo árido, aguardando o tempo de florescer. A punição não tardou. O templo, outrora o lar da presença divina, foi destruído, e o povo foi levado para o cativeiro babilônico. O lamento de seus corações subia aos céus, uma canção de saudade da glória perdida, das terras ancestrais e da presença de Deus que parecia tão distante. Gabriel, em seu silêncio celestial, aguardava com paciência divina o tempo de Deus para a restauração. Ele sabia que o Criador não abandonaria seu povo para sempre e que a disciplina era, muitas vezes, um prelúdio para um amor ainda maior. A fé de alguns,
Mesmo nas correntes do exílio, permanecia inquebrantável, um testemunho da resiliência do espírito humano e da promessa divina. Com o tempo, a profecia se cumpriu. O retorno do exílio permitiu a reconstrução do templo e da cidade de Jerusalém. Uma nova esperança floresceu, mas os desafios persistiam. A restauração física não significava uma restauração completa da fé e da pureza. As cicatrizes do cativeiro permaneciam, e o povo lutava para se manter fiel aos mandamentos. Gabriel, o mensageiro da esperança, continuava a observar, aguardando o cumprimento das profecias mais profundas, aquelas que falavam de um reino eterno e de um novo pacto. Ele era o arauto silencioso da promessa, o lembrete constante de que o plano divino estava sempre em movimento. Então, os séculos de silêncio profético se instalaram. Um período de aparente quietude divina, onde a voz dos profetas parecia ter se calado. A humanidade, em sua busca por significado, sentia a ausência de uma palavra direta de Deus. Contudo, apesar do silêncio, a fé remanescente persistia em corações fiéis, uma chama bruxuleante que se recusava a apagar. Famílias passavam as histórias de geração em geração, mantendo viva a esperança do Messias. Gabriel, paciente, mas com uma urgência crescente em seu ser, pressentia a proximidade de um evento monumental. Ele sabia que o silêncio era apenas uma pausa, uma preparação para uma revelação que mudaria o curso da história. A tensão nos reinos celestiais era quase palpável, uma expectativa silenciosa que permeava o éter. O anseio por um Salvador crescia entre o povo. A expectativa messiânica era um clamor silencioso, mas poderoso, que subia das sinagogas e dos lares. As pessoas buscavam sinais, uma intervenção divina que quebrasse o ciclo de opressão e desespero. As Escrituras eram estudadas com fervor renovado, cada palavra escrutinada em busca de uma pista, de uma data, de um nome. Gabriel sentia a aproximação do momento de sua maior missão, a tensão aumentando em seu ser. Ele sabia que estava prestes a ser o portador de uma mensagem que ecoaria por toda a eternidade. Uma revelação que mudaria para sempre a relação entre Deus e a humanidade. Seu coração angelical batia com uma antecipação reverente, quase febril. Nos conselhos divinos, a preparação celestial estava em pleno andamento. Os arcanjos se reuniam, a luz divina emanava com uma intensidade sem precedentes. Deus preparava o palco para a vinda do Messias, o ápice de seu plano de redenção. A escolha do mensageiro foi crucial, e a incumbência recaiu sobre Gabriel, o arcanjo da revelação, aquele cuja pureza e fidelidade eram inquestionáveis. Uma grande revelação se aproximava, e o destino da humanidade estava prestes a ser entrelaçado nas asas de Gabriel. Ele se preparava para descer à terra, carregando em si a promessa mais gloriosa que os céus já haviam testemunhado. Uma mensagem de esperança e salvação que transformaria o mundo para sempre. A pequena aldeia de Nazaré, aninhada entre colinas verdejantes e envolta na simplicidade da vida diária do Oriente Médio, parecia um lugar improvável para o desdobramento dos maiores desígnios divinos. Contudo, era ali que residia Maria, uma jovem de coração puro e devoção inabalável, cuja vida humilde estava prestes a ser transformada para sempre. Gabriel, o arcanjo da revelação, sentia a gravidade e a iminência de sua mais importante missão. Cada fibra de seu ser angelical vibrava com a expectativa do que estava por vir. A promessa de uma nova era que ele próprio anunciaria. Antes de visitar Maria, Gabriel recebeu uma incumbência preliminar, mas igualmente significativa. No templo de Jerusalém, um sacerdote idoso chamado Zacarias cumpria suas funções rotineiras, alheio à intervenção celestial que estava prestes a ocorrer. Gabriel surgiu diante dele, sua presença radiante preenchendo o santuário com uma luz etérea. A mensagem era clara e impactante. Zacarias e sua esposa Isabel, já avançados em idade e sem esperança de ter filhos, conceberiam um filho que seria o precursor do Messias, um profeta de grande poder chamado João Batista. A incredulidade tomou conta de Zacarias,
sua mente humana incapaz de apreender a magnitude de tal milagre. Sua dúvida, expressa em palavras hesitantes, foi respondida com uma punição temporária. Sua voz foi silenciada, um sinal tangível da seriedade e autoridade da mensagem divina. Gabriel, com a firmeza de quem porta a verdade inquestionável, estabeleceu a seriedade de sua missão e a infalibilidade da palavra de Deus. Era um prelúdio, um aviso velado da maravilha que estava por vir. Com a missão de Zacarias cumprida, o foco de Gabriel se voltou para Nazaré, para a humilde morada de Maria. A aparição gloriosa do arcanjo causou em Maria um temor inicial, uma perplexidade natural diante do celestial. A luz que emanava de Gabriel, a majestade de sua presença, era avassaladora. Contudo, suas palavras foram de paz e de uma promessa que transcenderia toda a compreensão humana. Gabriel anunciou que ela, uma virgem, conceberia um filho pelo poder do Espírito Santo e que este filho seria o próprio Filho de Deus, o Messias tão esperado. O nome dele seria Jesus. A mensagem divina era de uma profundidade e de uma graça que desafiava a lógica, mas que tocava o mais profundo de sua alma. A resposta de Maria foi um testemunho de sua fé inabalável e de sua humildade exemplar. Apesar do assombro e da magnitude do que lhe fora revelado, ela proferiu as palavras que ecoariam por toda a eternidade. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Era uma aceitação corajosa e incondicional, uma entrega total à vontade divina. Gabriel, o arcanjo, reverenciou-se diante daquela fé pura. Testemunha de um momento pivotal na história, a união do divino e do humano através da obediência e da humildade de uma jovem. O céu inteiro pareceu prender a respiração, observando a interação entre o arcanjo e a escolhida. Para confirmar a veracidade de suas palavras e fortalecer a fé de Maria, Gabriel revelou que sua parenta Isabel, em idade avançada, também esperava um filho. Este sinal seria a prova tangível da capacidade de Deus de realizar o impossível. Com a bênção final de Gabriel, selando a promessa divina, o arcanjo retornou aos reinos celestiais, deixando para trás um mundo transformado. Em Nazaré, uma jovem carregava em seu ventre o mistério da encarnação, e no coração, a expectativa do nascimento do Salvador. Gabriel, de sua posição nos céus, continuava a observar. Ele testemunhava o início da jornada terrena do Filho de Deus, a manifestação do amor divino na terra. A gravidez de Maria era um milagre silencioso, uma preparação para o evento que mudaria o curso da história humana. O arcanjo sentia a tensão e a expectativa que permeavam o universo, sabendo que a redenção estava a caminho e que sua missão, embora grandiosa, era apenas o prelúdio para um plano ainda maior, um plano de amor e salvação que se desdobraria nos anos vindouros. A nova era havia sido anunciada e o mundo aguardava, sem saber o cumprimento da promessa. A vida de Jesus se desdobrava, um testemunho vivo do amor divino. Desde sua infância em Nazaré, onde a sabedoria e a graça se manifestavam de forma singular, até o início de seu ministério, cada passo era observado por Gabriel. O arcanjo, de sua vigilância celestial, compreendia a profundidade do plano divino, a encarnação de Deus em forma humana para caminhar entre os homens, ensinando, curando e amando. Os milagres, as parábolas, a compaixão demonstrada aos marginalizados, tudo isso era parte de uma tapeçaria tecida com propósito, um caminho para a redenção que Gabriel havia anunciado. Ele via a pureza e a autoridade com que Jesus falava, a forma como as multidões eram cativadas, e sentia a esperança florescer nos corações daqueles que o ouviam. No entanto, à medida que a influência de Jesus crescia, a ascensão da oposição se tornava inegável. A inveja e o medo permeavam os corações dos líderes religiosos e políticos da época, que viam na mensagem de Jesus uma ameaça ao seu poder e suas tradições. As tentativas de desacreditá-lo e silenciá-lo multiplicavam-se, transformando a admiração popular em calúnias e acusações. Gabriel, sentindo a crescente tensão, o conflito que se aproximava, percebia que o caminho do Messias não seria de glória terrena, mas de sacrifício.
A sombra da traição e do sofrimento começava a se estender sobre a Terra Santa, e o arcanjo, em sua natureza angelical, sentia a dor iminente que aguardava o Filho de Deus. A traição de Judas, um dos seus próprios discípulos, foi o golpe mais amargo. No Getsêmani, sob a luz pálida da lua, a agonia de Jesus era palpável. Ele sabia o que estava por vir, aceitando seu destino com uma coragem e resignação que transcendiam a compreensão humana. Gabriel, um anjo de consolo, surgiu naquele jardim sombrio, fortalecendo Jesus em sua hora mais escura. As lágrimas e o suor de sangue do Salvador eram um testemunho do peso do pecado do mundo que ele carregava, e o arcanjo, com o coração partido, ofereceu o apoio celestial necessário para que ele pudesse enfrentar o caminho da cruz. A crucificação foi o ápice do sofrimento, a morte do Filho de Deus no Gólgota. A escuridão cobriu a terra e o véu do templo rasgou-se de alto a baixo, simbolizando a ruptura entre o divino e o humano, e, ao mesmo tempo, a abertura de um novo caminho. Gabriel e os anjos, em profundo luto, testemunharam o sacrifício supremo, a injustiça e a dor de um amor tão grande. O universo parecia chorar com a morte do Criador, e a esperança, por um breve momento, parecia extinguir-se sob o peso daquela tragédia. O arcanjo que havia anunciado a vida agora observava a morte, mas sabia que não era o fim. O túmulo vazio, a pedra removida, foram os primeiros sinais da vitória. A aparição de Jesus ressuscitado, a vitória sobre a morte e o pecado, encheu os céus de júbilo. Gabriel, o mensageiro da Boa Nova, exultou com a redenção da humanidade, a promessa cumprida, a escuridão dissipada pela luz da ressurreição. Era o triunfo do amor, a quebra das correntes da morte, a esperança restaurada para toda a criação. A missão de Gabriel, que parecia ter chegado ao seu ponto mais doloroso, agora se iluminava com a mais gloriosa das revelações. A ascensão de Jesus ao céu, a volta ao Pai, foi um momento de glória e promessa. Ele não deixou seus discípulos sozinhos, mas prometeu o Espírito Santo e o retorno futuro. Gabriel, agora com uma nova esperança, aguarda o cumprimento final da redenção, o dia em que o amor divino triunfará completamente e a nova criação será estabelecida. Sua missão como arauto não havia terminado. Ela apenas se transformava, voltada para o futuro de uma humanidade redimida e para o retorno glorioso do Messias. A ascensão de Jesus ao céu não marcou o fim da obra divina, mas o início de uma nova fase, onde a mensagem de salvação seria levada a todos os cantos do mundo. Gabriel, de sua vigilância celestial, observava a missão dos apóstolos, homens simples, mas cheios do Espírito Santo, que se tornaram os pilares da Igreja nascente. Eles disseminaram a mensagem de Jesus, de amor e redenção, por cidades e aldeias, enfrentando desafios e convertendo corações. A fundação da Igreja, a comunidade dos fiéis, era a concretização de uma promessa, um refúgio e um farol para a humanidade. Gabriel via a transformação, a esperança florescendo onde antes havia desespero, e sentia a alegria divina a cada alma que encontrava a fé. Contudo, a propagação da fé não veio sem grandes provações. As perseguições aos cristãos se intensificaram, com martírios e sacrifícios que testavam a resiliência de sua fé. De Nero a Diocleciano, o sangue dos mártires regou o solo da Igreja, mas, paradoxalmente, fortaleceu-a. A persistência da mensagem, a superação das adversidades, era um testemunho da força do amor de Deus. Gabriel, um guardião invisível, pairava sobre os fiéis, encorajando-os em suas provações, sussurrando palavras de conforto e fé em seus corações, lembrando-os da promessa de vida eterna. Ele testemunhava a coragem indomável daqueles que preferiam a morte à negação de sua crença, e sabia que cada sacrifício era uma semente para um futuro de glória. À medida que os séculos se desenrolavam, as Escrituras revelaram profecias sobre o fim dos tempos, a batalha final entre o bem e o mal. O livro da Revelação, com suas visões enigmáticas e símbolos poderosos, descrevia um tempo de grande tribulação e, finalmente, o triunfo da luz. A figura de Gabriel, o arcanjo da revelação,
estava intrinsecamente ligada a esses eventos apocalípticos, sendo ele o portador de mensagens de juízo e de esperança. Atenção crescente para o grande dia da intervenção divina, o retorno glorioso de Jesus, era sentida em todo o cosmos. Gabriel, o mensageiro por excelência, preparava-se para sua derradeira e mais espetacular proclamação. A esperança do retorno de Jesus, a consumação de todas as coisas, era a promessa que sustentava a fé dos cristãos através dos milênios. A visão de um novo céu e uma nova terra, sem dor, sem sofrimento, onde a justiça e a paz reinariam eternamente, era o anseio final da criação. Gabriel, como um arauto da esperança, anunciava a chegada da eternidade, o fim de toda lágrima, a reunião com o Criador em um paraíso restaurado. Ele havia testemunhado o vazio primordial, a criação, a queda, a redenção, e agora aguardava o clímax da história, a manifestação plena do reino de Deus. O papel contínuo de Gabriel, que atravessou eras e dispensações, permanece inabalável. Sua função como mensageiro de Deus nunca cessou. Ele está sempre presente, seja em revelações grandiosas ou em sussurros silenciosos aos corações dos que buscam a verdade. Sua proteção e orientação são estendidas àqueles que o buscam, e a certeza de que a voz de Gabriel continua a ecoar nas revelações divinas é um conforto para a humanidade. Ele é o elo entre o divino e o humano, o portador da palavra que molda destinos e acende a fé. A história do arcanjo Gabriel é, em sua essência, uma reflexão sobre a fidelidade inabalável de Deus e o significado de sua mensagem para a humanidade. Desde o alvorecer da criação até o fim dos tempos, Gabriel tem sido o arauto da verdade, o mensageiro da esperança, o guardião das promessas divinas. Sua jornada é um testemunho de que a luz sempre prevalecerá sobre as trevas, que o amor de Deus é eterno e que suas promessas serão cumpridas. A mensagem de fé e esperança que Gabriel encarna é um legado que transcende o tempo, um testamento da missão eterna do arcanjo, que continua a guiar a humanidade em sua jornada rumo à luz divina.